me chamo Ana Caroline e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre artigos. Bom, o que é artigo? Artigos são palavras que vão acompanhar o substantivo, indicando o número ou gênero. E aí é importante a gente fazer uma ressalva que a língua portuguesa ela vai se modificando com o tempo. Então, pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha uma quantidade maior de artigos, que isso tenha sido modificado devido a questões de gênero, enfim. Porém, no momento dessa aula, a língua portuguesa, norma culta, ela reconhece o gênero feminino e masculino. E é a partir disso que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, caso você não se sinta confortável com nenhum dos termos utilizados aqui, eu quero deixar claro que a gente está trabalhando questões de português, de língua culta, e como ela se reconhece ainda no momento atual. Pode ser que daqui a alguns anos isso seja modificado e a gente tenha alguns usos de pronomes e artigos indefinidos em questão de gênero. Bom, nesses exemplos aqui, a gente tem a relação entre Karina e Lucas é lindo. Este a é um artigo que vai dar o termo feminino à palavra relação. Na segunda frase, a gente tem o garoto chegou. Garoto é um substantivo masculino e, por isso, ele vai pedir o artigo o. Aqui a gente tem a avó contou uma história da sua mocidade. A avó é o artigo feminino definido e uma é o artigo indefinido, mas também para o feminino. Ou seja, só por essas três frases a gente pode observar que a gente vai ter artigos para o feminino, para o masculino, de formas definidas e indefinidas. Voltando nisso, a gente tem, então, a classificação. Os artigos definidos são artigos que vão determinar o substantivo. Ele vai particularizar esse substantivo dentro de uma frase. Quando eu uso um artigo definido, seja ele a, as ou os, eu estou querendo especificar o sujeito de que eu estou falando. Então, quando a gente tem aqui nesse exemplo, a vizinha pediu ajuda, eu estou... Está subentendido na minha forma de falar que é uma pessoa específica, que eu conheço aquela pessoa. É totalmente diferente de quando você utiliza um artigo indefinido, que é o que a gente vai trabalhar depois nessa aula. Bom, alguns usos dos artigos definidos. A gente vai utilizar com alguns nomes de cidades, de países e estados. Por exemplo, o Brasil é belíssimo. Brasil, é o país, ele admite o uso do artigo masculino. É diferente, por exemplo, de Alagoas, que é um estado onde a gente mora. Aqui, Alagoas não admite artigo, só quando você se refere ao estado de Alagoas. Mas a palavra Alagoas, propriamente dita, ficaria estranho. A Alagoa, as Alagoas. Não é assim que a gente costuma falar, ou seja, é uma palavra que o artigo não cai tão bem, diferente de o Brasil. Em nomes de estações do ano, por exemplo, a primavera, o verão. Em nomes de pontos cardeais, o sul do país, o norte, o leste, o oeste. Em codinomes e títulos, que a gente tem o excelentíssimo senhor, ou a vossa santidade, ou a vossa senhoria, todos esses termos admitem artigo. Em nomes próprios, quando eu quero falar no sentido de familiaridade, quando eu conheço aquela pessoa. Então, quando eu digo, o Paulo vem, eu estou dando a entender a você que está me ouvindo que o Paulo é uma pessoa conhecida a mim. Porque o artigo antes de um nome próprio, ele traz essa ideia de familiaridade, de conhecimento, de proximidade. Quando você está falando de uma pessoa distante ou de forma imprecisa, você não coloca o artigo. Bom, além desses usos, a gente também tem a recomendação do uso dos artigos definidos após o numeral ambos. Quando você coloca ambos, você deve colocar o artigo, ou seja, aqui nesse caso, ambos os colegas passaram no vestibular. Também antes de nomes próprios personativos, que são nomes que vão representar um determinado grupo, por exemplo, de pessoas, quando eles estiverem na forma pluralizada. Por exemplo, aqui a gente tem os maias, os astecas. Quando eu quero me referir a esse grupo de pessoas, ele está de forma plural, eu coloco o artigo definido também no plural. Também, uma outra forma de se utilizar os artigos definidos é quando eu quero falar de um todo de uma espécie. Por exemplo, aqui, a laranja é rica em vitamina C. Eu não estou falando de uma laranja exclusivamente, eu estou falando de toda a categoria daquelas frutas, eu estou falando de maneira geral. E o artigo aqui, ele vai indicar isso, a totalidade. Também pode ser utilizado depois do pronome todo para indicar, mais uma vez, a totalidade. Por exemplo, aqui, li todo o jornal. Quando eu tenho, após o pronome todo,
uso do artigo, a gente tem essa ideia de totalidade. Bom, além dos artigos definidos, eu tenho os artigos indefinidos. E os artigos indefinidos, eles vão colocar o substantivo de uma maneira generalizada, sem especificar aquilo que eu estou falando. É uma forma mais imprecisa de se apontar algo ou alguém. Então, aqui no exemplo, a gente tem uma vizinha pediu ajuda. Lembra que lá nos artigos definidos, o exemplo era a vizinha pediu ajuda? Quando eu falo a vizinha, eu sei quem é aquela pessoa, eu estou te especificando. Quando eu falo uma vizinha pediu ajuda, eu não estou dando mais essa noção de certeza, eu estou trazendo uma forma imprecisa de se referir. Bom, o uso dos artigos indefinidos pode ser para indicar uma aproximação numérica, por exemplo, aqui, andamos uns 5 quilômetros. Eu não estou dizendo que eu com certeza andei os 5 quilômetros. Eu estou te dando uma noção de proximidade. A mesma forma de dizer, custa uns 5 reais, uns 10 reais. É uma questão de aproximação e não de precisão. Também pode ser utilizado para comparar algo com uma figura conhecida. Por exemplo, aqui, ele agiu como um príncipe. Príncipe é uma figura que vai te remeter a algo, ou seja, é uma figura conhecida. E aí, quando o artigo ele vai aparecer, um artigo indefinido aparece na frente dessas palavras, nesse sentido, eu estou querendo comparar, no caso aqui, essa pessoa, que vai ser o pronome ele, esse sujeito, com o príncipe, ou seja, ele agiu como um príncipe. Eu não estou especificando qual príncipe. É totalmente diferente de você dizer que ele se parece com o príncipe Harry, por exemplo. Aí eu estou especificando uma pessoa. Neste caso aqui, eu estou colocando como uma figura conhecida, de conhecimento popular, um príncipe. E também pode ser utilizado para enfatizar. Por exemplo, aqui, eu quero viver um verdadeiro amor. Quando ela tem essa frase, este um verdadeiro amor está trazendo a ênfase em verdadeiro amor. E aqui, para esse tipo de situação, vai ser muito importante nas questões vocês analisarem o contexto que vai estar ao redor das frases. Alguns usos também do artigo indefinido a gente tem para se referir à obra de um artista. Por exemplo, aqui a gente tem este quadro é um legítimo Picasso. A presença desse está colocando para se referir ao artista. E aqui também a gente pode utilizar para indicar se uma pessoa é membro de uma família. Por exemplo, o governador é um Brandão. Ou seja, a gente não está especificando a pessoa no geral. É apenas para dizer que ele pertence àquela família. É uma forma que o português encontrou de colocar. Aqui a gente tem uma questão da FUVEST e a gente vai resolvê-la agora. Quando a gente tem um texto, especialmente nas questões de português, que são questões que possuem um texto mais considerável no Enem, é importante a gente ler logo o enunciado, porque aí a gente já vai fazer a leitura do texto procurando o que ele está pedindo. Aqui o enunciado, ele fala que no texto, o emprego dos artigos definidos e a omissão dos artigos indefinidos tem como efeito, respectivamente, e agora a gente vai analisar o texto, pensando o seguinte, que ele quer falar sobre o emprego dos artigos definidos e o porquê ele está perguntando que os artigos indefinidos foram omitidos do texto. Aqui no texto a gente tem as duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos, em Oliveira, eram elas as esquadrinhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências e as tecedeiras de todas as intrigas. Se vocês repararem bem, ele colocou várias vezes aqui os artigos indefinidos no plural. E esses artigos estão se referindo às sujeitas aqui, às duas manas lousadas. Aí vamos continuar. E na desdistosa cidade não existe nódoa, pecha, bule rachado, coração dolorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, ou bolo encomendado nas Matildes, que seus olhinhos furantes de azeviche sujo não descortinassem, e a sua língua solta entre os dentes ralos não comentasse com malícia estridente. Ou seja, esse segundo trecho aqui, a gente não tem tão a presença de artigos definidos. E ele coloca, como um objetivo da questão, o porquê a omissão dos artigos indefinidos. Então, vamos ler aqui as alternativas. Bom, a primeira alternativa diz: atribuir às personagens traços negativos de caráter e apontar a Oliveira como cidade onde tudo acontece. Bom, gente, como a gente leu anteriormente, ele quer saber o emprego dos artigos. O que é que vai causar? O emprego do artigo em si, ele não vai atribuir à personagem um traço negativo, porque quem vai dar o traço de uma característica ao sujeito é o adjetivo e não o artigo. Então, essa alternativa não poderia ser ela.
A letra B, acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens e marcar a generalidade das situações que são o objeto de seus comentários. A primeira parte poderia ser, mas a segunda parte ele coloca aqui, marcar a generalidade das situações. Nesse caso, já não se coloca, porque a segunda parte da questão, ela está querendo se referir à omissão dos artigos indefinidos. Então, se eu quisesse marcar que isso é algo geral, que não é algo específico, eu não iria omitir os artigos indefinidos, mas eu iria optar por eles. Então, também não poderia ser essa alternativa. A segunda parte, terceira alternativa, a letra C, coloca aqui, definir a conduta das irmãs como criticável e colocá-las como responsáveis pela maioria dos acontecimentos na cidade. Mais uma vez, gente, os artigos eles não vão definir a conduta. O que vai trazer características aos sujeitos, aos substantivos, são os adjetivos, e não propriamente a presença dos artigos. Agora, a letra D. Particularizar a maneira de ser das irmãs lousadas e situá-las numa cidade onde são famosas pela maledicência. Essa é a questão. O artigo definido, ele está presente porque ele vai particularizar aquelas moças, que são o sujeito da oração. Essa é a alternativa. E aqui, situá-las na cidade onde são famosas pela maledicência. É exatamente isso. Ele vai situando você, durante o texto, quem são as irmãs e atribuindo determinados comportamentos a elas, de forma específica. Por isso que ele utiliza artigos definidos. Se ele tivesse utilizado artigos indefinidos, ele não estaria dando essa especificidade às irmãs. Ele estaria colocando de maneira geral. E aqui a letra E, que não é ela, como a gente sabe, mas vamos ler só para colocar, ele fala aqui, associar as ações das duas irmãs e enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade. E não se encaixa nem com o texto que a gente estava falando. O foco do texto não é, em nenhum momento, enfatizar o livre acesso, nem associar as duas irmãs. Então, a gente tem como correta a alternativa a letra D. Os artigos definidos, eles vão particularizar um substantivo, um sujeito, nesse caso. É isso, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre os artigos, que é uma das classes de palavras, e a gente vai, ao longo do curso, explorar as outras classes, os advérbios, adjetivos, enfim, os verbos. Fiquem com a gente e acompanhem os nossos vídeos.